Vamos para a redação com Humberto Castro, que hoje esteve na FGF e conferiu de perto o sorteio da arbitragem. Ah, mas vocês nunca foram, ou raramente vão até o sorteio. Por que foram agora? Porque foi assunto a arbitragem nas últimas 3 rodadas aqui no Goianão e nós fomos lá conferir de perto, né, Humberto? Boa noite. Boa noite, Pasqueta, é verdade. Eu havia acompanhado um sorteio de arbitragem na final do Goianão de 2016. Então agora, ao retornar, foi quase a mesma coisa. A ideia era só fazer a matéria. Mas aí o Coronel Mota me convidou para ser testemunha desse sorteio. Inclusive tem mais aí da forma com que aconteceu tudo. Lembrando que o sorteio foi dirigido pelo Coronel Júlio César Mota, que é o chefe da arbitragem, o Kleber Elias, secretário, e o vice-presidente da comissão de arbitragem, o Vicente de Paula Moraes. Colocaram as bolinhas nas minhas mãos, porque no início da semana eu questionei, e aí, coronel, tem uma bolinha mais pesada que a outra? Né? E também a questão do globo, no momento de girar ali. Como é que funciona? Eles determinam árbitros em uma coluna, chamada coluna 1, e na outra coluna, a 2. 5 bolinhas com números ímpares, 5 bolinhas com os números pares. Gira o globo e faz, portanto, este sorteio. Muita gente estava esperando pela divulgação e pelo sorteio do árbitro, principalmente do clássico. É uma rodada quente, decisiva em todos os jogos, equipes brigando lá embaixo, gente brigando pelo G4, pelo G8, e aí o Wilton realmente, o Sampaio, vai apitar o clássico. Acompanhe mais detalhes de como foi o sorteio. A bolinha sorteada foi a 70, portanto, número par, que corresponde à coluna 2, onde estava o Wilton Pereira Sampaio, para apitar o Clássico Atlético e Goiás, o árbitro goiano da FIFA. O estágio dele, ele está no seu ápice arbitral, né? Fazendo boas partidas na Libertadores, fazendo boas partidas no Campeonato Goiano, porque nós não podemos também permitir que um árbitro apite bem um jogo importante da Libertadores ou do Campeonato Brasileiro e venha aqui como se fosse dar um descrédito ao nosso campeonato regional. Então, o árbitro goiano, ele primeiro tem que pensar no campeonato goiano. O campeonato goiano, o rendimento dele no campeonato goiano é que vai habilitar ele para as outras competições. Mas qual foi o critério para colocar estes árbitros no sorteio e dirigidos nas partidas? O critério é o momento em que o árbitro se encontra, se ele está bem física, técnica e mentalmente bem. Nós fazemos essa avaliação, temos o acompanhamento. Nós temos um acompanhamento do índice de acertos e de erros dos árbitros. Isso, logicamente, que a gente quer pegar o melhor do árbitro naquela rodada. E o histórico do jogo, nós levamos em conta o cenário que se apresenta à partida, se a partida exige um árbitro mais disciplinador, se ela existe um árbitro mais enérgico, se ela existe um árbitro mais tranquilo. Então, tudo isso aí nós levamos em consideração no cenário na hora de levarmos os 2 árbitros que vão, um para cada coluna no sorteio. A rodada então ficou assim: Goiânia e Goianésia, Jefferson Ferreira; Vila Nova e Itumbiara, Breno Souza; Grêmio Anápolis e Aparecidense, André Luiz Castro; Iporá e Craque, Osimar Moreira; Novo Horizonte e Anapolina, Bruno Rezende; além do jogo Atlético e Goiás com Wilton Pereira Sampaio. E o Eduardo Tomás e também o Elmo Rezende, árbitros que tiveram erros graves na rodada anterior, também estavam no sorteio. Eles estavam na coluna 1, como o sorteio caiu na coluna 2, então não irão trabalhar nesta rodada, tanto o Eduardo Tomás quanto também o Elmo Rezende. E em jogos decisivos, árbitros experientes, vocês perceberam aí, né? Novo Horizonte e Anapolina brigam contra o rebaixamento, aí tem o experiente Bruno Rezende, além do próprio André Luiz Castro, que vai apitar lá em Anápolis, outro jogo da turma lá de baixo, Grêmio e Aparecidense. Tudo normal, tudo tranquilo, tudo muito bem feito. O sorteio lá na federação, o Wendel Pasquetto e a minha assinatura ficou lá
no livro de testemunhas. Aliás, esse sorteio, né, Humberto, transmitido também pelo Facebook Sim. da Federação Goiana de Futebol. E só um detalhe, eu vi lá você pegando lá as bolinhas, você deixou cair uma. Foi descuido ou porque ela estava mais pesada? Descuido. Elas então tá têm o legal. mesmo peso, são bolinhas leves. E você não é disso, né, desse tipo de descuido, né? Não, claro você é que não. atento. O John até que foi descuidado, que eu pedi para ele cortar essa imagem e ele não cortou. Não, mas essa foi a imagem. Você mostrar... tava ali e não foi nada editado, entendeu? Nada, tudo bem feito. Então tá bom, garotinho, muito obrigado. E é bom a gente acrescentar que quem concorreu no sorteio do Clássico com o Wilton Pereira Sampaio foi o André Luiz Castro. Então, tá aí. E eu bati aqui na Segundo tecla, Clássico do Wilton. Falei a semana toda que o sorteio teria que ser um dia favorável ao Wilton Sampaio. Foi generoso dessa vez com ele, a bola caiu, Humberto por testemunha. E eu nunca duvidei da seriedade do sorteio. Mas era justo que se pedisse aquele que é considerado o melhor árbitro daqui. Tanto que ele é FIFA, tanto que ele apita em inúmeros eventos internacionais. Aí você me pergunta, o Wilton, por todo esse currículo que ele tem, é a certeza de que vai ter uma grande arbitragem? Não, não é. Não é. Ele pode se complicar no jogo, mas a escalação dele, e ela vem pelo sorteio, a indicação dele para o sorteio, eu acho que a federação, o departamento de atos, está o departamento absolutamente correto. Porque se ele não apitasse, o que seria imaginar? Ele só apitou um jogo Goiânia e Goiás, desses considerados clássicos. Primeiro, depois ele não apitou Vila e Goiás, Goiás e Vila, não apitou Goiás e Atlético. Então é justo que ele apareça agora. E assim, por toda a minha torcida para que ele fosse escalado, eu quero um grande espetáculo de futebol, certamente com uma grande arbitragem, vou torcer mesmo muito para que o Wilton não decepcione aqueles que vão lá e todo o mundo esportivo de Goiás que confia na arbitragem dele, na capacidade dele. Que ele faça dele, né, Zé Roberto? E ele sabe fazer. Ele é o melhor do Brasil, na minha visão. Com ele o risco de erros, o risco ele se reduz muito. Eu penso que para esse jogo a federação deveria lançar uma novidade, né? Trazer aí um jovem para a arbitragem. Uma escala batida, não dá para entender o Elmo Rezende na escala, no sorteio, o Eduardo Tomás também no sorteio, eles que tiveram péssimas arbitragens na rodada passada e agora estão no sorteio. São sempre os mesmos nomes, as mesmas caras, não tem uma novidade. Claro que na final, para final, experiência fundamental, mas esse jogo agora, a gente está badalando, mas são dois times que estão classificados. Você não pode lançar alguém num clássico agora como esse, você vai lançar quando e onde. Né? Os lançamentos são o André, o Elmo, e esse sorteio é muito dirigido, Pasqueto. Isso aí virou lei, não me lembro quando, e quem fez, eu acho que ele imaginava lá no começo que era para colocar todo mundo no bolo, né? Quando se ouviu falar assim, Doni, vai ter sorteio de arbitragem. Eu que ouço futebol, vejo desde os 3 anos de idade, então tem 40 anos, isso tem tempo que aconteceu, essa questão do sorteio, é coisa antiga. Eu imaginava assim, se tem 20 árbitros aprovados para aquele campeonato, tem rodada, os 20 vão para o sorteio. Aqui é Flamengo e Botafogo, 20 árbitros no sorteio. Vai dar um ali, alguém vai ganhar. Não, eles pegavam antes 3, e agora há muito tempo a federação faz assim, a federação coloca 6 trios de um lado par, 6 trios do lado ímpar, sorteia uma bolinha, se der par são aqueles 6, se der ímpar são aqueles outros 6. Como no sorteio de hoje, para você entender, o Wilton e o André, eles estavam nos mesmos jogos. Nos jogos Grêmio e Aparecidense, Atlético e Goiás. Deu coluna par. Deu par, o Wilton ficou no Clássico, o André ficou no Grêmio, lá em Anápolis. Se tivesse dado a ímpar, o André no Clássico e o Wilton lá em Anápolis. Mais dirigido que isso... Ela coloca quem ela quer que apita, né, dona? Ela só
Ela coloca que ela quer que apita entre duas opções, ela só não escolhe o último ali. Não, vai ser esse, pronto. O coronel, assim, escolhe aqueles que estão vivendo o melhor momento, né? E não é o caso do Eduardo e do Elmo, né, Evandro? É sim, mas colocou para o clássico especificamente o André e o Wilton. Isso. Eu também acho que são os dois melhores hoje. Como disse o Zé Roberto, que é o tema, é o seguinte, eles escolhem. Na verdade, eles escalam. O sorteio é uma lorota para cumprir uma lei que, como disse o Zé Roberto, talvez tenha sido criada num momento em que... Eu me lembro vagamente, mas acho que essa lei foi criada depois do escândalo, do negócio de jogos manipulados na loteria, e aí inventaram essa história, e realmente o Zé está certo, todo mundo achava que seria assim, mas não é. Então, a partir do momento que você dirige um sorteio, deixa de ser sorteio. Ela é da criação do Estatuto do Torcedor. É para evitar, ela já tinha a base é para evitar que o árbitro seja... escolhido. O árbitro se venda. Isso. A base é para o árbitro não vender. Então, Exatamente. para não ter esquema, se pegaria uma quantidade maior de árbitros, fica mais difícil você fazer esquema. Agora, você pegando dois, é só você pegar dois do seu esquema. Se você tiver um esquema, a lei foi criada para acabar com isso. Então, se você tem um esquema, basta você ter dois. Só uma correção. O sorteio não é do tempo do Estatuto do Torcedor, ele era de antes, ele foi incorporado. Então, tá bom. Então, ele foi criado quando houve o escândalo da loteca, aquele negócio todo, que disseram que ia prender um monte de gente, não prenderam ninguém. Agora, sim, que faça uma boa arbitragem, não adianta. O que eu gostaria de ver, de fato, todo mundo muito educado, os árbitros são muito educados com a gente, o Coronel Mota é muito educado, mas o bom mesmo seria se o Coronel Mota e os árbitros fizessem reuniões e estabelecessem critérios, porque o que pega, o que a gente reclama aqui, não é se o Wilton Pereira é bom ou é ruim, é qual é o critério que ele usa para dar um pênalti para um e não dar para o outro. A gente não questiona a qualidade do André Cássio Lino, até porque ele está aí há anos apitando, a gente está vendo que ele é um bom árbitro. O problema é que a gente questiona por que a bola... Eu vou perguntar claramente, por que quando o Eliezer cortou a bola no jogo contra o Goiânia com a mão, não foi pênalti, e quando ele cortou a bola com a mão lá no Iporá, foi pênalti? É o mesmo árbitro Breno Souza. O mesmo árbitro que apitou. Então, é essa a questão. Por que num jogo é um critério e no outro é outro? É isso que a gente quer. Estabeleçam um critério que a gente aí não precisa nem fazer sorteio, porque eu acho até que essa história do sorteio foi um negócio inventado, repito, numa época em que se duvidava e achava-se que havia esquemas de arbitragem. Eu não acho que haja esquema de arbitragem hoje em dia. Eu acho muito difícil alguém subornar um árbitro hoje em dia. Isso não passa na minha cabeça. Você sabe me explicar, sorteio só que no Brasil que tem, né? Não, acho que tinha da Itália, acho que eles trouxeram isso da Itália. Não tem. Não sei, viu, Evandro? Mas eu acho que isso veio da Itália, de onde também veio o esquema da loteca, porque na Itália é que pegaram, inclusive o Paulo Rossi, artilheiro da Copa de 82, não foi? Acho que foi. Foi suspenso. Por quê? Porque vendia jogo para a loteria lá. Olha, boa sorte para que não haja nenhum lance polêmico. A gente espera. E se tiver também, mostraremos aqui no domingo, sem problema algum, para você tirar a sua conclusão.